A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Espero que a presença do Pai seja cada vez mais real e vivida dentro do seu lar, dentro da sua casa, em meio à sua família. Gostaria de chamar você para nós pegarmos um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios 11, 26. É um texto que geralmente nós usamos por ocasião da celebração da ceia do Senhor, mas eu queria fazer você pensar em algumas coisas que o apóstolo Paulo ele compartilha aqui. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aqui eu queria que você colocasse a sua atenção, até que ele venha. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele estava dando aqui instruções acerca da ceia do Senhor e usou essa frase, essa expressão, até que ele venha, declarando uma certeza: o Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. Ele vem para buscar a sua igreja, ele vem para buscar os seus. Isso é uma certeza que eu queria que você de alguma maneira colocasse no seu coração. O que acontece quando a igreja verdadeiramente espera a volta gloriosa de Jesus? Tem algumas coisas que nós precisamos levar em conta, considerar, refletir, pensar, meditar. A primeira questão é que a igreja tem um fervor missionário maior. Tem um fervor missionário maior. Em Mateus 24, se você tiver uma Bíblia e quiser abrir, no verso 14, diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus falou isso. O evangelho precisa ser pregado a todo mundo, em todo mundo, a toda a nação, o evangelho do reino. Algumas pessoas dizem que o evangelho do reino já foi pregado, que não há mais necessidade de pregar o evangelho do reino. Em todo caso, nós entendemos que toda criatura é digna, é merecedora de ouvir a mensagem da salvação. Nós somos, você e eu, devedores do evangelho de Cristo. Nós somos devedores do evangelho do Senhor, do evangelho que salva, que cura, que restaura, que santifica e que remete à eternidade. Nós somos devedores, você e eu. Esse evangelho, ele precisa ser testemunhado a todas as nações. E daí nós entendemos que à medida que esse evangelho for pregado em todas as nações, especialmente aquelas nações ditas fechadas, que não permitem a entrada do evangelho, que não permitem que se pregue o nome de Jesus, como por exemplo a Coreia do Norte, até esses lugares o evangelho precisa chegar, e eu creio que Deus tem muito povo nesses lugares. Mesmo que sejam proibidos, eu acredito que a lei maior é a obediência ao mandamento e à palavra do Senhor. Eu acredito que Deus tenha muito povo nesses lugares fechados. O propósito de Deus, segundo Lucas capítulo 14, verso 23, quando o Senhor Jesus ele narrou e ensinou a parábola da grande ceia, é que fique cheia a minha casa. O plano de Deus é esse, que o reino seja repleto de pessoas compradas, redimidas, resgatadas pelo sangue do Cordeiro. Esse é o plano de Deus, que a sua casa fique cheia de pessoas salvas. A palavra do Senhor diz também em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é o propósito de Deus. A salvação é plano do Senhor. Em Apocalipse 7, do verso 9 ao verso 12, eu escrevi uma série, vocês sabem, sobre o Apocalipse, são 20 volumes, e num dos livros, num dos volumes, eu trabalho essa questão de uma multidão, como Apocalipse 7 fala, do 9 ao 12, uma multidão que ninguém poderia enumerar ou contar, ou seja, é tanta gente que vai ser salva, que não há possibilidade
de uma contagem. Isso é fantástico, isto é magnífico. E eu espero que entre essa multidão que vai estar na eternidade com o Senhor, você esteja lá. Eu espero que entre essa multidão, os seus estejam lá. Empenhe-se por isso, lute por isso, trabalhe por isso, para pregar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho aos seus vizinhos, às pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade. Você tem facilidade de conversar sobre tantos assuntos, por que não conversar sobre a sua fé? Você tem facilidade de conversar sobre vários temas, por que não falar do senhorio da sua vida? Por que não falar do Senhor Jesus, levando as pessoas a um compromisso real e efetivo com Ele, para que possam estar na eternidade com o Senhor? O apóstolo Paulo, em Romanos 10, do verso 9 ao 13, ele ensinou que a salvação ela vem pelo crer. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a palavra do Senhor. Então a pregação ela vem pelo crer. E nesse mesmo capítulo 10 de Romanos, no versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo ele trabalha dizendo: mas como que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Como elas crerão se não há quem anuncie, se não há quem compartilhe as mensagens, a boa nova da salvação? Então eu creio, eu compartilho, eu creio, eu falo, eu creio, eu testemunho, e a mesma coisa precisa acontecer na sua vida. Como as pessoas vão crer se você não falar? Como elas vão crer se você não testemunhar? Como as pessoas vão crer se você continuar sendo um agente secreto da salvação? Ou seja, ficar quietinho, não falar nada, não compartilhar. Então a salvação, ela vem pelo crer. E o crer, ele vem pelo anúncio. O anúncio, o compartilhar da palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, e em Atos 1, 8 também, nós temos uma missão que foi delegada pelo Senhor Jesus, de que nós devemos pregar o Evangelho a toda a criatura. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, você e eu temos uma missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a pergunta é: nós temos feito a nossa parte? Nós temos compartilhado o Evangelho da salvação? Temos levado o Evangelho até os confins da terra? Eis a questão. Como ser cheio do Espírito Santo sem nunca ter levado uma pessoa sequer à presença de Jesus? Essa é a minha questão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo sem nunca ter tido a experiência de compartilhar o Evangelho da salvação com alguém e essa pessoa ter aceito Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? E eu não consigo acreditar que uma pessoa que conheça Cristo resolva ficar em silêncio e jamais falar da sua salvação. Eu não consigo crer que verdadeiramente o Senhor esteja ocupando o trono da sua vida. Não consigo. Eu tenho dificuldades nessa área. Uma pessoa que é salva, diz que é salva, mas não fala, não testemunha, não prega, não evangeliza, não faz discipulado, nada, absolutamente nada. Então nós temos que pensar seriamente naquilo que o Senhor Jesus nos delegou. Então o que acontece quando a igreja espera, vamos dizer assim, efetivamente a volta de Jesus? Ela se torna efetivamente missionária, devedora do Evangelho. Ela vai pregar o Evangelho. Igreja é isso. A igreja não pode ser um aglomerado de pessoas que se contente apenas em manter a sua membresia. Isso é um clube. A igreja, ela deve ser missionária. As portas, as paredes precisam estar abertas. Por quê? As pessoas precisam chegar, os salvos precisam chegar, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser discipulados. Enfim, a casa do Pai é o melhor lugar para nós estarmos até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas nós não podemos encruzar os braços
e fazer de conta, não, nós estamos salvos, não precisamos fazer mais nada. Não, engano nosso, nós precisamos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Segunda coisa que acontece quando a igreja espera a volta de Jesus, ela se torna mais vigilante e cuidadosa. Em Marcos capítulo 13, do verso 28 a 37, o Senhor Jesus ele deu um ensino acerca da volta, da sua volta, e ele fala no verso 35 que nós não sabemos a hora em que ele vai voltar. Mateus capítulo 24, 42 diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, e por isso no verso 37 ele nos conclama a vigiar, ou seja, nós precisamos estar vigilantes, viver cada dia como se fosse o último e como se Jesus fosse voltar a qualquer instante. Essa tem que ser a nossa perspectiva. Nós não podemos nos acomodar, dizer, não, vai demorar, eu sei, eu tenho trabalhado aqui, existem profecias que precisam se cumprir, sim, nós sabemos, mas o anseio da igreja é esse, é a volta gloriosa de Jesus. A tendência da igreja, essa é a tendência, é perder o brilho da conduta ou da caminhada cristã. O que acontece? A pessoa se torna cristã, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. Cristo não volta e a pessoa ela vai perdendo aquele ímpeto, aquele brilho. Eu conheço muitas pessoas. Dias atrás, num dos nossos eventos, uma pessoa chegou para a igreja e eu perguntei: como é que está lá na sua igreja? Não, ele disse: eu não vou mais na igreja, não tenho ido mais na igreja. E foi um crente de muitos anos, consagrado, e de repente ele esmoreceu, ele cansou da vida cristã, cansou de esperar, e ele abandonou a fé. E eu olho para aquela pessoa, ela é uma pessoa muito querida, muito benquista, mas ela abriu mão da sua fé, ela abriu mão da salvação eterna para se ocupar com as coisas aqui dessa terra. Então é muito comum as pessoas perderem o dinamismo. Gente que pregava, gente que evangelizava, gente que não saía de casa sem um monte de folheto no bolso para poder entregar no banco do ônibus, para entregar na sinaleira, para entregar na loja onde entrava. Hoje, faz se quiser, faz se dá. E eu me assusto com isso, porque eu sou cristão desde 29 de maio de 1980. Eu fui criado dentro de um lar cristão, dentro de um lar evangélico, mas eu tive um posicionamento real e efetivo com o Senhor, e desde lá eu tenho servido ao Senhor, e eu não deixei de servir ao Senhor um dia sequer da minha vida. Eu prego o evangelho, eu compartilho o evangelho, eu não perco a oportunidade de testemunhar. O meu editor e eu, nós temos entre aspas, um contrato. O que nós fazemos? Nós vamos para a praça, algum lugar de movimento, e nós colocamos um dos livros que eu tenho escrito, nós colocamos uma dedicatória dentro para você, anonimamente, vamos dizer assim, para você, de maneira genérica. Colocamos aquele livro lá e esquecemos, entre aspas, o livro na praça. E daí nós vamos para um lugar e ficamos olhando. A pessoa vem, ela olha aquele livro lá, dá uma olhada em roda, não tem ninguém por ali, ela pega, senta e fica lá folheando aquele livro e tal, e folheando. Alguns levam para casa e podem levar efetivamente, nós colocamos para isso. Então as formas de evangelismo, elas são várias. Você pode convidar alguém para um chimarrão, para uma conversa, para comer uma pizza na sua casa, e ali você pode falar do evangelho, você pode falar de Jesus. Enfim, tem tantas possibilidades. O que nós não podemos fazer é nos acomodarmos, deixar de falar da salvação. Nós não podemos perder o nosso vigor e o nosso brilho na nossa conduta e caminhada cristã. Nós não podemos murchar na nossa fé. Infelizmente, como diz lá nesse texto que eu tenho compartilhado com vocês, no versículo 36, muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. O apelo da palavra em Efésios 5,14 é: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, quando a igreja espera efetivamente a volta gloriosa de Jesus, é que ela se desapega mais das coisas do mundo e do pecado. 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo,
O amor do pai não permanece nele. E aí ele vai trabalhando a questão da concupiscência, do desejo, da soberba da vida, enfim. Mas a tônica é não amar as coisas do mundo. Nós temos segmentos hoje, e eu não sei se dá para chamar de cristãos ou evangélicos, que pregam e acentuam apenas e tão somente a angariação, se essa palavra existe, de bênçãos materiais, ou seja, você precisa ser um crente próspero, e pregam prosperidade, pregam que a pessoa tem que ser abastada, humanamente falando, com as coisas aqui da terra. E é justamente o contrário. Jesus não teve um título de propriedade sequer, sendo o dono do mundo. O foco de Jesus sempre foi pessoas, sempre foi gente, sempre foi a salvação. O foco de Jesus era a itinerância. Ele andava o tempo todo pregando e ensinando acerca do reino de Deus, acerca da vida eterna, falando de salvação. Então, o que nós vivemos hoje? Nós vivemos um engodo muito grande. Nós vivemos a realidade de igrejas abastadas, igrejas tão ricas, tão prósperas. Nós vemos muitas vezes na internet igrejas tão ricas, tão sofisticadas, que a gente custa para acreditar que aquilo ali é uma igreja. Deixaram Jesus de fora, conforme Apocalipse capítulo 3, verso 20 fala. Deixaram Jesus de fora. E Jesus está lá, batendo na porta, querendo entrar, querendo fazer parte da comunhão, querendo estar com aquela gente salva, entre aspas. E muitos colocam Jesus para o lado de fora. Nós vivemos hoje essa realidade dessas igrejas mundanas, essas igrejas que vivem de campanha aqui, campanha ali, só para satisfazer o ego das pessoas, os interesses materiais das pessoas. Se fosse uma campanha de santidade, uma campanha de conversão, uma campanha de salvação, uma campanha pela família, eu até entenderia. Mas campanha para encher gente gananciosa de coisas, isto é terrível. Enquanto que a Bíblia, ela vai falando que nós não somos desse mundo, nós não somos daqui. Você precisa entender esta verdade. Nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. A Bíblia ensina, nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos do reino de Deus. Então isso precisa estar no nosso coração. Nós jamais poderemos nos contentar ou queremos nos tornar um crente mundano, porque o crente mundano é aquele que pratica os atos pecaminosos e provavelmente vai estar sob sentença e juízo igual à sentença de um ímpio. A igreja mundana ou o crente mundano é aquele que conforma-se com o padrão do mundo. O padrão do mundo é dizer: não, mas isso é normal, mas isso todo mundo faz. Dias atrás eu conversei com um casal de jovens e eles pediram para que eu orasse pelo namoro deles. Eu disse: eu vou orar pelo namoro de vocês, desde que vocês vão manter o namoro de vocês em santidade, desde que vocês não vão fazer sexo antes do casamento. Sabe o que eles fizeram? Viraram as costas e foram para uma outra igreja e depois riram da minha cara, dizendo: não, mas lá na igreja, naquela igreja lá, eles pregam diferente, eles ensinam diferente. Então o que acontece hoje? É um frouxamento, se essa palavra existe, uma frouxidão dos padrões morais, dos padrões que nós biblicamente deveríamos estar vivendo e exercitando. Isso hoje cai por terra. As pessoas são flácidas nos seus padrões, pregam que você tem uma opção sexual a fazer ou a adotar e você não vem, vamos dizer assim, geneticamente pré-determinado. Então é uma opção, como se isso fosse um padrão bíblico, e não é um padrão bíblico. É defraudar, roubar, mentir. E aí nós entramos nessa gama do nosso país, do nosso Brasil: a mentirada, a roubalheira, o desvio, a falcatrua, o conchavo, todas essas coisas que para eles são normais, para nós cristãos não são normais. Nós procuramos viver uma vida com ética, com decência, nos contentando com o salário que nós recebemos, não defraudando, não roubando, não desviando, não maculando, enfim, tantas coisas que eu poderia falar aqui. Entende o que eu estou falando? Certamente você entende isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, um dos textos mais bacanas que
que nós temos na Bíblia, ele fala: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos, metamorfoseiem-se, passem por uma metamorfose, uma transformação na forma de pensar. Nós precisamos ter isso em mente. A nossa conversão, ela nos leva a uma postura diferenciada, a adotar padrões de conduta, de moralidade diferentes daqueles preconizados e ensinados pelo mundo ateísta. Você está entendendo o que eu estou falando? Não conformar-se, não... o texto de 1 Pedro 1,14 fala em amoldar-se, ou seja, tomar o molde, tomar o padrão do mundo. Não podemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos antes. Então a igreja que espera a volta de Cristo, ela precisa aprender a ditar as regras para essa sociedade ateísta. Nós precisamos aprender a mostrar o caminho certo, o caminho correto, apontando na direção do Senhor Jesus, mesmo que alguns vão rir, mesmo que alguns vão zombar. Eu fico pensando no dia do juízo, no dia do arrebatamento, a dor que essas pessoas vão sentir no seu coração. Eu deveria ter escutado aquele pastor fanático, eu deveria ter escutado aquele crente chato que chegou na porta da minha casa. Entende? Nós precisamos fazer uma escolha e uma opção de viver em total estado de santidade. Se as pessoas não estão vivendo em santidade, eu quero viver em santidade. Se as pessoas não estão fazendo a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Se as pessoas não estão tendo um padrão de decência, de ordem, de justiça, eu quero ter esse padrão. Se as pessoas não estão cuidando da sua casa, da sua família, não estão vivendo dentro da sua casa, vivendo da sua família, eu quero cuidar da minha casa e da minha família. E eu acredito que você que é cristão, você que é um cristão autêntico, também vai ter essa vontade no seu coração. Não é verdade? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Agradeço pela liberdade que tenho de chegar aqui, falar do teu amor, falar do teu evangelho, falar da tua palavra. Eu oro para que esta palavra possa alcançar o coração desse que assiste, desse que ouve, e eu oro para que haja uma transformação mental, uma transformação de postura nesta sociedade marcada pelo pecado, que este possa tomar a decisão, como eu tomei um dia, de viver em santidade ao Senhor para a sua honra e para a sua glória. Abençoa esta casa, abençoa esta família, orando sempre em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então para seguir na missão, restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia, gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver.
dia. Amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele